Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículos de 37 a 47. Glória a vós, Senhor. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos da prostituição, temos só um pai, Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, Deus é amor, nos ama infinitamente e quer ser amado. Quer de nós uma decisão livre e consciente de amá-lo de volta. Amá-lo é fazer justiça para com aquele que nos amou primeiro, nos criou por amor, para o amor e nos sustenta no existir. Eu só existo porque Deus pensa em mim o tempo todo. Ele quer ser amado não porque seja um Deus carentão, mas porque Ele sabe que só seremos felizes amando-o, pois Ele nos criou para sermos felizes. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. Não é sentimento, é decisão. Àqueles que desejam amá-lo e tomam essa firme decisão, Ele dá o Espírito Santo e nos faz filhos no seu Filho Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita a amar a Deus. E recebemos o Espírito Santo no sacramento do batismo, que não pode ser repetido, pois, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1272, o batismo marca o cristão com um selo espiritual indelével de sua pertença a Cristo. Essa marca não é apagada por nenhum pecado, embora o pecado impeça o batismo de produzir frutos de salvação. Nesse trecho do Evangelho que acabamos de ler, Jesus está combatendo a falsa segurança que sentiam os judeus por serem da descendência de Abraão. Acham que só por serem filhos de Abraão pela carne já estavam salvos. Nós, católicos, corremos o risco de cair na mesma armadilha e pensarmos que, como somos batizados
e temos algumas práticas religiosas, já estamos salvos. Porém, o amor é exigente e para amá-lo de volta, a palavra de Deus precisa penetrar em nós, na nossa mente e no nosso coração, pautando todas as nossas ações. Assim poderemos praticar as obras de Deus e sermos verdadeiramente filhos de Deus. A primeira coisa que precisa mudar em nós é a nossa vontade. Precisamos ter vontade de fazer a vontade de Deus. Sem essa vontade, nós não vamos nos mover na direção de Deus. Mas, para que essa vontade desperte em nós, precisamos, como São João, saber-se amado por Deus e parar de achar que Deus é nosso inimigo. Por estarmos no pecado e por isso sermos filhos do diabo, como diz Jesus aos seus interlocutores, nós achamos que Deus quer o nosso mal. E isso é mentira. É uma armadilha do pai da mentira. Pois ninguém quer mais o nosso bem do que Deus. Em segundo lugar, precisamos de uma determinada decisão de amar a Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila. Para amá-lo, precisamos combater em nós a soberba, o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, a vaidade, as más inclinações, os vícios, as paixões desordenadas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e também precisamos combater as forças espirituais do mal, como diz São Paulo na carta aos Efésios. Pois o diabo, nosso antigo pai, não vai querer perder um filho seu assim tão fácil. Em terceiro lugar, precisamos recorrer à ajuda e seguir as orientações da Santa Mãe Igreja, pois nela Jesus deixou absolutamente tudo o que precisamos para vencermos esse combate. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.